Muito obrigado ao Sr. Engenheiro Marco Gomes pela sua intervenção. Seguidamente, nós vamos passar a palavra ao Sr. Engenheiro Amândio Nunes, que é Coordenador Municipal da Proteção Civil, que ele irá nos falar um pouco sobre os serviços veterinários em ocorrências de casos de proteção civil. Antes de mais, boa tarde a todos. Queria agradecer, logicamente, o convite que me foi feito enquanto Coordenador Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Castelo Branco. Dirijo o Serviço Municipal de Proteção Civil. Nessa qualidade, queria, logicamente, agradecer ao Dr. Álvaro e à restante equipa o convite que me foi formulado. Eu venho aqui falar um bocadinho dos animais no plano da Proteção Civil, porque, de facto, ainda, e posso dizer isto de forma clara, há bem pouco tempo, os animais não eram pensados numa situação de emergência. É um facto, não eram. Não estou a falar de um passado tão longínquo, mas eu recordo-me, e já eu e o Dr. Álvaro já levamos aqui alguns anos nesta matéria, recordo-me, não tanto uma operação de proteção civil, mas num festival que acontece aqui bem perto, de 2 em 2 anos, no Boom Festival. No ano de 2008 tivemos um problema, que foi o festival aconteceu, mas no final do festival ficaram lá muitos animais errantes, esquecidos, perdidos. E como é que vamos responder a esta problemática? De facto, em 2010 o paradigma mudou. Eu não estava na Proteção Civil Municipal de Castelo Branco, estava no Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, noutras funções, enquanto técnico. Depois assumi as funções de segundo comandante operacional distrital em 2017 e por isso apanhei todos os incêndios de 2017 para cá. Portanto, a região de Castelo Branco foi do distrito e a região centro foi largamente fustigada por causa dos incêndios e senti um pouco na pele o que é estar num posto de comando a comandar uma operação e às vezes a resposta no âmbito da veterinária e no âmbito da resposta aos animais muitas vezes não existia. Mas de facto, eu na minha pessoa já me levo a pensar desde 2010, longínquos anos, em que eu e o Dr. Álvaro fizemos um plano e como é que efetivamente vamos dar resposta no final a estes animais. Pronto, eu vou passar aqui a minha apresentação. Vou falar também sobre um bocadinho de proteção civil, porque às vezes proteção civil, pensa-se que proteção civil é entidade, e não é, já vamos ver que não. Mas logicamente eu queria dizer que a minha apresentação foi feita com uma base de uma proposta que o Dr. Álvaro me lançou há 2 anos, quando tomei posse como Coordenador Municipal de Proteção Civil, foi de facto, vamos fazer um plano de resgate, um plano municipal de resgate animal, e logicamente concordei logo com ele, vamos embora, porque lá está, já tinha sentido na pele aquilo que é a não haver resposta para uma situação de emergência, mas sou franco, eu de veterinária não percebo nada. Tenho 4 cães em casa, 6 ovelhas e uma pônei, mas de facto, se não é o Dr. Álvaro, a coisa complica-se. Mas de facto sou das pessoas que poderei falar de uma situação, numa situação de emergência, como é que eu poderei salvar os meus próprios animais. E de facto, quando o Dr. Álvaro me lançou a proposta, eu fui pesquisar alguns documentos e já na altura encontrei um documento que foi feito para a Dra. Teresa Arsénio, não sei se conhecem, no âmbito de um curso de pós-graduação de Direito dos Animais, e que ela fez um maravilhoso artigo e que eu procurei beber desse artigo que ela fez e transpô-lo um pouco aqui para aquela que vai ser aqui a minha dissertação. No final faço uma referência a isso mesmo, mas aqui o meu objetivo, essencialmente, e como disse, é trazer aqui à mesa qual é que é as questões... Espera aí, ver se isto... Como é que poderemos, efetivamente, responder de uma forma de emergência. Eu vou chegar aqui um bocadinho mais para trás, porque senão vocês aparecem ali as minhas sombras. Bem, proteção civil. Proteção civil, muitas das vezes, e eu tenho que fazer, não posso começar a minha apresentação sem fazer esta referência, porque muitas das vezes pensa-se que proteção civil é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ou que é a Proteção Civil Municipal, ou que é o Amândio, ou que é o Comandante Nacional. Não, proteção civil é uma atividade. E nessa atividade de proteção civil concorrem muitos agentes de proteção civil, mas principalmente o cidadão. Cada um de nós é um agente de proteção civil. E muitas das vezes, e perdoem-me a expressão, diz-se a proteção civil falhou.
Mas eu próprio, quando eu digo a Proteção Civil falhou, estou a mandar um tiro nos meus próprios pés, porque é sinal que eu falhei também. Porque se todos soubermos aquilo que temos que fazer e quais é que são as responsabilidades de cada um de nós dentro da atividade de proteção civil, por certo estaremos muito mais bem protegidos. Mas, de facto, a Proteção Civil diz na sua Lei de Base de Proteção Civil que a Proteção Civil é uma atividade desenvolvida pelo Estado, regiões autónomas, autarquias locais e pelos cidadãos. Logicamente, para desenvolver uma atividade de proteção civil, que logicamente tem um caráter, como já disse a senhora professora e muito bem, doutora, permanente, multidisciplinar e plurissectorial. E também aqui, a parte dos animais, e eu recordo, para quem não sabe, a Proteção Civil tem 3 cores, e uma é animais e pessoas, a outra é ambiente e a outra é bens. Portanto, também aqui os animais têm um peso muito grande na atividade da proteção civil. Bem, aqui é outra ponto que também tenho que fazer referência, que é o que é uma catástrofe e o que é um acidente grave. Muitas das vezes pensa-se, aconteceu uma catástrofe. Não, uma catástrofe é uma série de acidentes graves que levam à catástrofe. E nós, numa situação de incêndio, numa situação de ocorrência de proteção civil, se há coisa que não queremos chegar, é à catástrofe. Portanto, temos que, de certa forma, naquelas que são as peças de dominó que vão cair todas, chegar ali a uma determinada altura e tirar o problema. E quando tiramos esse problema, é também, de certa forma, mitigar aquela que é a resposta também em sede de resgate animal. Depois também, não posso deixar de falar aqui do Sistema de Proteção Civil Nacional. O Sistema Nacional de Proteção Civil, desde 2023, e não vale a pena estar a falar de 2022 para trás, porque houve uma reorganização através das regiões e sub-regiões, e então aquele que era o Comando Nacional, o Comandamento Nacional, Distrital e Municipal, passou agora, de certa forma, a ser municipal, sub-regional, regional e nacional. Mas isto, e interessa-nos aqui, é a parte municipal, que é para isso que aqui estamos. Ao nível municipal, existem várias estruturas de proteção civil. Existe uma direção política, que é, sem dúvida, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que acabou de discursar há pouco. Ele é a autoridade municipal do Conselho. A ele é que cabe a responsabilidade de todas as atividades de proteção civil. Depois temos a Comissão Municipal de Proteção Civil, que esta Comissão Municipal de Proteção Civil é uma estrutura de coordenação política, que é onde estão assentes todos os agentes de proteção civil, mas no âmbito de uma resposta e de uma responsabilização política, digamos assim. Quem é que está aqui representado? Já vamos ver mais à frente, mas é as entidades máximas de cada estrutura, de cada entidade dentro do espaço territorial. Depois temos a coordenação institucional, que essa já me diz mais respeito a mim, e é o CCOM. Quem é que está no CCOM? É literalmente um representante de cada entidade que, efetivamente, põe em marcha no terreno tudo o que é a operação. Eu sei que isto não é fácil perceber para quem não está interagido com este tema, não é fácil perceber, mas, de facto, é preciso importar de que no Sistema Nacional de Proteção Civil existem muitas estruturas e em vários patamares. Portanto, vamos nos centrar, essencialmente, na Comissão Municipal de Proteção Civil e no Centro de Coordenação Operacional Municipal. Quando aqui cheguei, um dos problemas da Comissão Municipal de Proteção Civil é que não tinha representatividade do veterinário municipal. E logo por aqui já temos aqui um grande problema. Como eu disse há pouco, até um passado bem recente, a veterinária não tinha um papel fundamental na resposta de uma operação de prevenção e socorro. Neste momento tem e, para, de certa forma, dar resposta a essa necessidade, quando vim para a Câmara, decidi fazer um regulamento que procedesse à regulamentação da atividade de proteção civil municipal. E neste regulamento, a partir deste momento, a Autoridade Municipal de Veterinária tem assento na Comissão Municipal de Proteção Civil. Portanto, a partir deste momento, a veterinária está incluída e a veterinária, logicamente, como eu disse há pouco, a proteção civil é uma atividade e, logicamente, a veterinária passa a ser parte de um braço, digamos assim, de um sistema que se quer de proteção civil municipal.
O que é que diz no seu artigo 10º desse regulamento que acabei de frisar? A composição da Comissão Municipal de Proteção Civil. Como diz ali, a linha I, Autoridade Sanitária Veterinária do município de Castelo Branco. O Sr. Doutor já teve a oportunidade de ir a várias reuniões e, logicamente, tem um papel de proatividade nesta comissão. Quais é que são as ferramentas que, neste momento, o Serviço Municipal de Proteção Civil tem ao seu dispor para, nesta problemática dos animais e do resgate animal e da resposta a uma necessidade de resgate animal, tem, neste momento, temos de dar, para termos uma atividade, temos de dar algum corpo a ela. Não podemos fazer as coisas de ânimo leve e não serem planeadas. Logicamente, temos o regulamento, como disse, e temos o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, que, como disse há pouco, entrou em vigor desde 2014. Conforme está definido em lei, esse plano tem que ser revisto de 5 em 5 anos. Já devia ter sido revisto, mas está a ser neste momento revisto. Está para processo de consulta pública dentro acredito, nas próximas 2 semanas, para a consulta pública. E neste plano, nesse novo plano, já vamos ter implícito e bem definido a atividade da veterinária numa resposta de proteção civil. E o plano, como disse há pouco, está em processo de revisão agora e vai entrar em vigor dentro em breve. Temos aqui uma imagem de um vitel no meio do incêndio e pergunto, estaremos nós preparados para responder a esta questão? É isso que nos traz aqui hoje, não só para este tipo de animais, mas também para os animais de companhia que temos em casa. Porque é uma realidade, é uma dificuldade que temos. Estamos preparados? A ver, vamos. Soluções que nós procuramos, e aí, se calhar, até mais o Dr. Álvaro do que propriamente eu, às vezes o tempo não chega para tudo, mas o Dr. Álvaro deve referir que de vez em quando chega-me ao gabinete ao Mânio. Olha que o plano ainda não está terminado. E, de facto, o plano ainda não está terminado e temos que avançar. Mas o que é verdade é que também já temos algum know-how, e este know-how, mais do Dr. Álvaro, implícito e, logicamente, ele conhecedor desta região, conhecedor de todo o território e da atividade, logicamente, traz-nos aqui soluções e deixa-me a mim muito mais descansado enquanto coordenador de Proteção Civil. Soluções para isto. A inclusão do médico veterinário na Comissão Municipal de Proteção Civil, como eu referi há pouco. O envolvimento dos serviços veterinários municipais no posto de comando operacional nos teatros de operações. Isto é crucial. Porque, assim, num teatro de operações, não sei se sabem como é que funciona, num teatro de operações, todo teatro de operações tem um posto de comando. E nesse posto de comando existe uma única pessoa a comandar. E esse indivíduo é o indivíduo que está lá para o bem e está lá para o mal. E no final, normalmente, se aquilo correr muito mal, corta-lhe o pescoço. Desculpem lá a expressão, mas é mesmo assim. E nesse posto de comando está a Guarda Nacional Republicana, está os bombeiros, está a PSP, estão todos os agentes de proteção civil que naquele teatro de operações estão a concorrer para a resolução do problema. Pois bem, eu, enquanto coordenador municipal de proteção civil, não tenho que perceber de veterinária, logicamente. Ou enquanto comandante das operações de socorro, muito menos. Agora eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que me munir de todos os agentes, de todos os profissionais que estejam ao meu redor, para efetivamente dar uma resposta. E, nesse caso, não tenho a mínima dúvida que a presença de um veterinário municipal num posto de comando, num teatro de operações da minha área de intervenção, logicamente, é principal e tem que se olhar para a presença do médico veterinário da mesma forma como se olha para a presença do comandante dos bombeiros. Porque a ele compete toda a responsabilidade da resposta veterinária. Portanto, não podemos colocar esta entidade de lado. Depois de uma articulação plena do médico veterinário municipal com o Coordenador Municipal de Proteção Civil, acreditem que existe. Quantas e quantas vezes, às 11 da noite e mais tarde, falamos, porque temos uma ocorrência A, uma ocorrência B. Ainda há bem pouco tempo, às 11 e qualquer coisa da noite, estávamos os dois a resolver uma ocorrência e não tínhamos mais a quem recorrer, portanto, fomos nós a arregaçar as mangas e fomos nós a resolver. E depois, logicamente, a criação de um plano municipal de resgate animal integrado no plano municipal de emergência e proteção civil. Ou seja, neste plano que estamos a rever neste momento, no plano municipal de emergência e proteção civil, integrar um capítulo, o plano tem que ser feito integradamente no âmbito do resgate animal.
Como já poderão saber, o ciclo de gestão de emergência pressupõe aqui 4 fases. A de antes da ocorrência, ou melhor, 3 fases, mas depois divididas em 4. O antes da ocorrência, o durante a ocorrência e depois da ocorrência. Aquilo que neste momento estamos a fazer e que estamos aqui, e acreditem que faz parte desta fase, é de facto a da prevenção e mitigação e o da preparação. Quanto melhor estivermos preparados, quanto mais planearmos, quanto melhor mais bem feito tiver este plano, melhor vamos estar capacitados para depois a resposta ao incidente, que é a fase posterior durante a ocorrência. Depois da ocorrência, logicamente, temos que aqui dar conta da recuperação de todas as situações e, acima de tudo, se tivermos que proceder ao resgate animal, temos que, por simplesmente, devolvê-los àqueles que são os seus habitats e àquelas que são a sua casa. Parece que estamos a falar de uma coisa muito difícil e muito atual, mas o que é verdade é que Noé, quando fez a sua arca, já era um visionário daquilo que é ser um gestor de emergência. Noé já foi um gestor de emergência. Por analogia, no que à proteção dos animais diz respeito, fazendo referência àquela passagem bíblica, podemos afirmar, efetivamente, que Noé foi o primeiro gestor de emergência. Não vou aqui, logicamente, passar a narrativa do Gênesis, mas, de facto, vou aqui propor aquilo, ou mostrar aquilo que Noé fez na altura para a resposta às ocorrências. E feita uma avaliação de riscos baseada numa previsão meteorológica, portanto, Deus disse-lhe que ia haver o dilúvio, portanto, ele, à partida, já tinha a certeza que ele ia acontecer, fez uma avaliação de riscos, desenvolveu um plano para mitigar os efeitos da catástrofe que se aproximava, selecionou os animais, os casais de animais, para levar para dentro da Arca de Noé, respondeu ao evento, construiu uma arca, providenciou abrigo e alimentação para 40 dias e 40 noites, colocou em prática um plano de evacuação pré-definido, que é esse plano que temos que trabalhar, e que estamos a trabalhar, e no final do incidente implementou um plano de recuperação, libertou os animais e restabeleceu a comunidade de biodiversidade. Não é mais do que isto que temos que fazer também para os nossos animais. E, de facto, este foi uma das abordagens que esta doutora fez nesse artigo que me chamou a atenção e que disse é isto que temos que fazer para nós. E, de facto, é uma realidade. Noé foi o primeiro gestor de emergência no âmbito da resposta aos animais. Plano Municipal de Resgate Animal. Vamos pegar no exemplo de Noé, vamos aplicá-lo ao nosso município e à atividade de proteção civil. Mas, para isso, logicamente, os médicos veterinários e outros profissionais de saúde animal têm que estar envolvidos. Se não estiverem envolvidos, por isso, simplesmente, não sou eu, enquanto coordenador municipal de proteção civil, que sei aquilo que se deve fazer. Eu tenho, como disse há pouco, eu tenho que me munir das pessoas que são capazes de o fazer e que sabem aquilo que têm que fazer. E eu tenho que ter, basicamente, o coordenador municipal de proteção civil, aquilo que tem que ter um telefone com uma rede de contactos muito grande. Porque quando ele vai precisar, ele sabe onde é que há de recorrer. E depois é necessário planear e definir de forma como a estrutura de proteção civil e a comunidade funcionarão durante uma emergência. Este plano, eu não vou passar a ler isto tudo, vou ler os itens, depois se quiserem eu vou deixar isso. Aliás, tenho aí a referência que depois podem consultar mais pormenorizada. Este plano deverá atribuir responsabilidades, logicamente, temos de saber quem faz o quê. Deve estabelecer linhas de autoridade e de relacionamento organizacional, nomeadamente na Comissão Municipal de Proteção Civil, no Centro de Coordenação Operacional Municipal. Deve descrever como é que serão protegidas as pessoas, porque muitas das vezes estamos só a lembrar-nos dos animais, mas como acabaram de referir há pouco, as forças, os homens que vão efetivamente proceder ao resgate dos animais também têm que ter segurança. E logicamente, temos que nos lembrar dessa segurança também neste plano. Dos animais, mas também das pessoas. E os bens durante uma emergência ou desastre. Devemos identificar o pessoal, equipamento, instalações e outros recursos. Deverá também identificar os procedimentos para incluir aspectos de mitigação nas operações. O plano, para ser execuível, deve ser realista, operativo, fácil de consultar e atualizado com regularidade. Eu vou fazer uma referência a uma grande amiga minha, que é a Patrícia Gaspar, ex-secretária de Estado da Proteção Civil. Foi minha colega na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil desde 2007
a 2019, depois ela seguiu, não, 2020, depois ela seguiu para o governo, mas de facto ela uma vez dizia-me que foi à América e então foi um serviço de proteção civil da América e que lhe colocaram um plano de resposta de proteção civil nas mãos. Para ela ler, consultar. E ela recorda-se que a primeira página que dizia era: se tu não conheces este plano, fecha, ou não lês este plano, fecha já o plano e faz aquilo que a tua intuição disser para fazer. E muitas das vezes não é preciso seguir grandes regras, nem termos grandes planos. Efetivamente, é saber ter um plano conciso, preciso e que responda àquelas questões que eu preciso, que é onde, quando, como, quem e por quem. Depois, plano de ação. O que é que o plano de ação do nosso plano municipal de resgate animal? Deve compreender essencialmente duas fases. A fase do pré-resgate e a fase do resgate no animal. A fase do pré-resgate deve compreender essencialmente 7 etapas. A da avaliação do cenário do resgate, a identificação da espécie a ser resgatada, isto é super importante porque, logicamente, vai responder às outras questões que a seguir vamos ter, perceber o estado de saúde dos animais em questão, a definição de instrumentos e materiais necessários, os equipamentos que vamos utilizar para conseguir levar a efeito este resgate. Não é um simples, muitas das vezes não é uma simples jaula que serve. Temos que ter equipamentos até pesados, desde gruas, desde equipamentos de transporte de caminhões. Portanto, temos que ter uma bolsa, e essa está prevista no Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, daqueles que são os meios e recursos dentro de cada município e dentro de cada território. Perdão, a definição de locais de abrigo e refúgio para os animais. Portanto, não vale a pena só ir buscá-los se não tivermos local para depois os colocar de seguida. Portanto, estes têm que ser bem definidos. E depois as especificações finais, nomeadamente determinar o tempo máximo de resgate, porque às vezes sabemos já à partida que o animal vai morrer durante 1 hora ou 2, não vale a pena estarmos a fazer um planeamento para 12 ou 13 horas, porque não vamos ter sucesso. E isto é importante, se ter o sangue frio, e logicamente esse faz parte do médico veterinário, dizer quando é que é viável fazer um resgate de um determinado animal. Depois, o resgate no local deve compreender 8 etapas: o avaliar o bem-estar dos animais, se eles já estão em choque térmico, se estão com fome, se estão com sede, o restabelecimento de condições imediatas, conseguir de imediato, de certa forma, aliviar a dor do animal no local, a prestar assistência ao animal, o preparar o animal para o resgate, se necessário fazer uso de equipamentos de contenção, lançarmos, lá está aquilo que eu dizia há pouco, temos de saber muito bem quais é que são os equipamentos que vamos precisar e onde é que os vamos buscar, porque assim, não vamos, logicamente, o município de Castelo Branco não vai fazer agora aqui um armazém, criar aqui um armazém de ensaios, de laços, não, nem temos que fazer isso. O Dr. Álvaro, aquilo que tem que saber é, se eu precisar, onde é que eu os vou buscar? Logicamente. Transpondo isto um bocadinho para a parte da evacuação de pessoas, logicamente eu não tenho que ter um armazém com 200 ou 300 colchões para uma situação de emergência. Eu tenho que saber é, se eu precisar, onde é que eu os vou buscar? Vou buscá-los ao Exército, vou buscá-los à Força Aérea? Não sei, mas eu tenho que ter, lá está aquilo que eu dizia há pouco, eu tenho que ter um telefone com uma rede de contactos enorme para uma situação de emergência, eu saber a quem é que, desculpe o termo, quem é que me vai desenrascar na hora. E depois fazer o preenchimento da ficha de resgate, isto é super importante até para depois devolver o animal ao seu proprietário, e também o registro fotográfico. Ainda o transporte dos animais até ao destino e depois o desembarque dos animais no destino. Portanto, isto são tudo capítulos que, na minha opinião e na opinião da doutora Teresa, que falei há pouco, ela propõe que se faça, e eu concordo com todos os capítulos, com todos os subcapítulos. Acho que o plano, para estar bem feito, tem que responder assertivamente a cada um destes itens. Depois, o que é que já temos aqui em Castelo Branco, aquilo que o Dr. Álvaro já propôs, para que, efetivamente, a coisa comece a rolar e a roda comece a andar. Já se encontram definidos alguns locais de abrigo ou de refúgio para os animais, nomeadamente o Centro de Recolha Animal de Castelo Branco,
para casos dos animais de companhia, tudo o que é para animais de grande porte, o Parque Leilões de Gado na Beira Baixa. Também encontram-se definidas já algumas equipas de profissionais para realizar um eventual resgate, equipas que estão são do conhecimento do veterinário municipal e que sabe que conseguem responder a uma situação de emergência, e também, além das equipas, os prestadores de serviços poderão ter capacidade de recursos humanos e equipamentos para apoio a um eventual resgate. Depois, e aqui estamos a trabalhar nesse sentido, efetuar um levantamento georreferenciado de todas as explorações animais existentes no concelho, para que, e é uma preocupação que tenho, é as explorações de ovinos e caprinos e bovinos, que de certa forma, quando numa situação de incêndio, são prejudicados. Estamos a falar de muitas cabeças de gado, muitas das vezes não dá para evacuar. Não dando para evacuar, temos que confinar. E para isso também temos, logicamente, que ter resposta, que também deve estar considerada nesse plano para uma situação de confinamento. Às vezes o resgate não é de toda a melhor solução. Um outro apoio que os médicos veterinários podem dar, e não nos podemos esquecer, é de facto, um dos grandes agentes de proteção civil são os cães. Enquanto cães pisteiros, enquanto cenários de catástrofes, estes animais são muito, muito empenhados e, logicamente, temos que tratar destes animais, que também têm um trabalho, têm um cansaço imenso. Não é só os homens, não é só os operacionais que estão num cenário de sismos ou num cenário de outra ocorrência de proteção civil. Estando estes animais empenhados, logicamente, têm que ser tratados e tem que se dar as melhores condições para eles. E isso, logicamente, é que os médicos veterinários municipais têm aqui uma ação essencial. Mas depois, e para terminar, prometo não vos vou ocupar mais tempo, porque ali, o enfermeiro já está ali a carregar no botão. Falei aqui um pouco do que é a proteção civil, falei aqui do que é a responsabilidade dos serviços de veterinária, dos agentes de proteção civil, mas também não nos podemos esquecer das minhas responsabilidades enquanto cidadão. E se eu tenho um animal, tenho a obrigação de estar preparado para o resgatar. Isto é, numa situação de incêndio, os animais, como diziam há pouco, fazem parte da nossa família. E se nós levamos numa situação de evacuação, levamos os nossos filhos, levamos os nossos entes, os nossos familiares, logicamente não podemos deixar o animal. Os animais fazem parte da nossa família alargada e, por essa razão, também os nossos setores devem planear o resgate dos mesmos. Recomendações. Ter um cartão que identifique o número e as espécies de animais que nós temos em casa. Eu há pouco dizia que tenho 4 cães, 1 pônei e 5 ovelhas. E mais uma tartaruga, que agora foi para... A minha mulher é educadora de infância, levou para o jardim de infância, também é preciso lá um animal na sala. Mas eu devo ter um cartão que identifique todos os animais que eu tenho. Cada animal deve ter uma chapa identificativa resistente à água, no coleira e transportadora dos animais. E aqui, por mim, falo que não o fiz. E, também eu fui buscar um animal ao centro de recolha animal, porque acho que todos nós devemos fazer essa parte, porque a verdade é que, infelizmente, o sacana do cão fugiu-me 2 vezes, o meu doutor Álvaro foi-me lá levar a casa, fartei-me de o procurar, mas, infelizmente, a última vez não o encontrei. Isso é complicado. E essa chapa identificativa, devemos garantir que os nossos animais devem ter essa chapa identificativa, porque para quem o encontra, saber que, efetivamente, tem dono e de forma a que poderemos contactar o dono o mais rapidamente possível. Não basta só o chip, logicamente isso é um elemento obrigatório, mas também esta chapa o deve ser. Depois devemos estabelecer uma rede de contactos informais com os nossos vizinhos, não tanto na cidade, mas nos nossos territórios das aldeias, eles saberem que eu tenho animais e que se eu tive que evacuar do meu local por motivos do incêndio, se alguém, algum vizinho, algum familiar puder lá ir, efetivamente verificar se os meus animais foram ou não resgatados, é importante. Ter uma transportadora para cada animal e, acima de tudo, não é só tê-la, temos que os habituar a ir para lá e habituá-los ao convívio com esse equipamento, porque senão, numa situação de emergência, eles não vão querer entrar para lá, de certeza absoluta. Depois, ter uma bolsa de emergência, e isto já um pouco aquilo que são as boas práticas que nós dizemos às nossas populações no âmbito de emergência e proteção civil,
das ocorrências, é ter uma bolsa de emergência, ter um kit de primeiros socorros para os nossos animais e manter os animais junto da família. Atenção, eu ponho isto aqui a negrito. Não tendo, e às vezes não temos, acreditem nas ocorrências, muitas vezes não tendo a possibilidade de os levar os nossos animais numa evacuação, é preferível soltá-los e eles próprios promoverem a sua fuga. Acreditem que os animais têm um instinto animal muito aguçado e conseguem proteger-se a eles próprios. Não conseguindo, por favor, abram as portas, deixem os animais, isto até mais para animais também de grande porte, animais de quinta, quer as ovelhas, quer vacas, bovinos, eles sabem o que han de fazer, portanto, não se preocupem. Para os casos em que não seja possível evacuar os animais, fixar um aviso no exterior, dentro daquelas que são as capacidades de cada um, com a informação para as equipas de resgate, essas que serão depois empenhadas no teatro de operações. Aqui, como disse, as referências que podem consultar sobre esta minha apresentação, de facto, são uma mais-valia. Depois, uma frase que me acompanha já há muitos anos, que diz que o pessimista queixa-se do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Portanto, de facto, vamos lá ajustar as velas para que tudo aconteça dentro do melhor. Da minha parte, muito obrigado a todos.